Fala galera, beleza? Vamos continuar o nosso estudo sobre Direito Administrativo para a prova da PF 2014. Hoje a gente vai ver esses pontos de edital aí, noções de organização administrativa, centralização, descentralização, administração direta e indireta. Vamos lá. A administração pública, ela é dividida em administração direta e indireta. Tudo que a gente falar sobre princípios, atos, poderes administrativos, responsabilidade, em suma, a gente vai estar falando em administração direta e indireta. Por isso, a sua importância. A administração direta é aquela em que a União, Estado, Distrito Federal e municípios desempenham suas funções de forma direta através de seus órgãos. Já a administração indireta integra um conjunto de instituições criadas a partir de lei específica para desempenhar essas funções de forma descentralizada. Então veja que nós temos uma administração direta e uma administração indireta que existe para auxiliar a administração no desempenho das suas funções. Existe uma grande diferença entre a administração direta e indireta. Qual é essa diferença? A diferença é que as entidades integrantes da administração indireta têm personalidade jurídica própria, por isso podem responder pelos seus atos, também possuem capacidade de auto-organização, possuem patrimônio próprio e orçamento próprio. Já os órgãos da administração direta fazem parte de um quadro de hierarquia e subordinação. Esses órgãos não têm personalidade jurídica, portanto não respondem de forma direta pelos seus atos. Vamos continuar. Vamos falar mais um pouquinho sobre desconcentração e descentralização. A desconcentração, como já vimos, é a divisão de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Temos como exemplo secretarias, ministérios, delegacia de polícia, os setores, formando o que a gente chama de teoria do órgão, que é justamente o que eu acabei de dizer. Os órgãos não têm personalidade jurídica, eles desempenham suas funções através dos seus agentes públicos, concretizando o interesse coletivo, os objetivos do governo. Mantém hierarquia e subordinação. Então, por exemplo, quando nós temos aí o Ministério da Justiça, do qual faz parte o Departamento de Polícia Federal, temos o Departamento de Polícia Federal desconcentrando as suas atividades, ou seja, delegando competências, criando as superintendências que ficam nos estados, e as superintendências, por sua vez, desconcentram as suas atividades, delegam suas atividades às delegacias de Polícia Federal. Veja que existe uma linha reta caracterizando aí a hierarquia e a subordinação. A descentralização, como também já dito, são as entidades criadas com personalidade jurídica própria, com finalidade não lucrativa. Por exemplo, o Banco do Brasil, INSS, Infraero e outras. Elas correspondem ao princípio da especialidade. A descentralização, ela pode ocorrer tanto por outorga como por delegação, por colaboração. A outorga se dá mediante lei. E é muito importante isso, pessoal, vocês saberem a diferença entre outorga e delegação. Outorga é somente mediante lei, transferindo tanto a titularidade quanto a execução. Então veja que o INSS, por exemplo, é uma autarquia que foi criada mediante lei para executar uma atividade de interesse público. O INSS tem tanto a titularidade quanto a execução desse serviço. Já na delegação por colaboração, temos este instrumento se efetivando mediante ato ou contrato, transferindo apenas a execução do serviço de forma temporária ou por licitação. Aqui nós temos os concessionários ou permissionários de serviço público, não é tão comuns aí na administração pública, que também atuam no auxílio, no desempenho de funções administrativas. Outro ponto importantíssimo aqui, não existe subordinação em relação à administração direta. Então essas
entidades da administração indireta que foram criadas a partir da descentralização administrativa não se submetem à administração direta. O que ocorre apenas é a supervisão finalística, que decorre por sua vez do poder de tutela. Ou seja, a administração direta, ela pode sim fazer essa supervisão em termos apenas de finalidade, ver se aquela entidade está cumprindo com a sua função, tendo em vista a sua lei de criação. É uma supervisão apenas finalística, portanto, grave isso, não existe subordinação entre a administração direta e indireta. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho das autarquias agora. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, com capacidade de autoadministração, mas não de auto-organização. Fixem isso. Tem patrimônio próprio e orçamento próprio também. Quais são as prerrogativas das autarquias? Imunidade tributária, prazos processuais diferenciados, possibilidade de ação regressiva quanto aos seus agentes, sujeito ao controle ministerial nos termos da lei. Exemplos: INSS, IBGE. Temos também algumas autarquias em regime especial, que são alguns órgãos de classe, como OAB, universidades também, e nós temos as famosas agências reguladoras que são muito importantes, mas devem ser estudadas em à parte. Veja que as autarquias são, se não, eu considero a mais importante das integrantes da administração indireta, porque desempenham atividades importantíssimas no que se refere à própria administração pública. Fundações. As fundações são bem parecidas com as autarquias, tendo apenas poucas diferenças. Por exemplo, as fundações elas podem ser tanto pessoas jurídicas de direito público quanto pessoas jurídicas de direito privado. Também são criadas por lei específica e executam atividades de interesse público. Empresa pública. A empresa pública e a sociedade de economia mista, elas são entidades de direito privado. A Constituição Federal ela permite a criação dessas entidades desde que elas figurem como exceção à regra, não como uma regra para auferir lucro. Não é isso. As empresas públicas e sociedade de economia mista elas podem explorar atividade econômica desde que tenham um objetivo de relevante interesse nacional. A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, autorizada por lei específica, não criada, que se presta a atividade econômica ou prestação de serviços públicos em regime seletista. É bem importante frisar isso. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista regem os seus funcionários a partir da CLT e não do regime estatutário como é nas autarquias e fundações públicas. Possuem capital exclusivamente público. As empresas públicas, capital exclusivamente público. E um exemplo aí bastante conhecido é a Caixa Econômica Federal. Sociedade de economia mista, uma pessoa jurídica de direito privado, também autorizada por lei específica, desempenhando atividade econômica ou prestação de serviço público, possui capital misto. Muito importante essa diferença. Capital misto, capital público e capital privado, mas a maioria deve pertencer ao poder público. Forma societária aqui também. Só pode sociedade anônima. Então, sociedade de economia mista, sociedade anônima. Enquanto empresa pública admite qualquer forma societária. E um exemplo mais conhecido é o Banco do Brasil. Vamos agora fazer 2 exercícios para fixar a matéria. Primeiro, dentre as assertivas abaixo, marque aquela que indica um serviço descentralizado e concentrado ao mesmo tempo. Veja que questãozinha legal para a gente revisar os conceitos iniciais. Letra A. Autarquia sem subdivisões internas? Deixa essa de lado um pouquinho. Letra B. Presidência da República e Ministério da Educação? Veja que aqui nós temos a Presidência da República, que é um órgão integrante da administração direta,
e o Ministério da Educação. Veja que a Presidência da República, quando cria ministérios, ela está desconcentrando as suas competências. Portanto, está errado essa aqui, porque ela não é um serviço descentralizado. Primeiro que o Presidente da República é administração direta, não temos descentralização nesse caso. Já invalida a alternativa. Letra C. Departamento de Filosofia da Fundação Pública Montes Sinai. Se temos uma fundação pública, temos a administração indireta. E a administração indireta é criada pela ferramenta de descentralização administrativa. Ok, até aí. Mas, dentro dessa fundação, temos um departamento. Portanto, temos a desconcentração atuando nesta fundação. Veja que isso é possível. É possível nós termos essa distribuição de competências dentro da administração indireta também. Portanto, errada essa assertiva, porque temos uma atividade desconcentrada e não concentrada. E o comando da questão, que é descentralizado e concentrado ao mesmo tempo. Letra D. Sociedade de Economia Mista e suas superintendências. Veja que sociedade de economia mista nós estamos dentro da administração indireta. E as suas superintendências temos aí fruto da atividade de desconcentração. Alternativa errada. E Ministério do Planejamento. Veja que o Ministério do Planejamento é um órgão integrante da administração direta. Portanto, concentrada, atividade concentrada e não descentralizada. Só nos resta a letra A, que é o nosso gabarito. Então veja que a autarquia é uma entidade da administração indireta, portanto, fruto da descentralização. Mas é uma autarquia que não tem subdivisões internas, portanto, ela atua de forma concentrada. Portanto, ela é descentralizada e concentrada ao mesmo tempo. Gabarito, letra A. 2. A administração indireta pode ser estruturada por meio da instituição de pessoas jurídicas de diversas naturezas que não guardam vínculo hierárquico com a administração direta. Deixa essa aqui de lado. Vamos para a letra B. Instituição de pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria vinculadas hierarquicamente à administração centralizada. Veja que não existe subordinação entre a administração direta e indireta. Portanto, errada essa alternativa, porque não é vinculada hierarquicamente à administração centralizada. Letra C. Instituição de pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria, todas criadas por meio de lei. Não, nós vimos que empresas públicas e sociedade de economia mista são apenas autorizadas por lei e não criadas por meio de lei específica, como está dizendo aqui a alternativa. Mas todas elas têm personalidade jurídica própria. Até aí está certo. O que está errado é a segunda parte. Criação de órgãos integrantes de sua estrutura vinculadas hierarquicamente à administração centralizada. Está errado. Já vimos que não tem essa vinculação hierárquica à administração direta. Não existe isso. Então, está errado essa alternativa. Letra E. Criação de órgãos distintos da administração direta vinculados hierarquicamente à administração central. Não, porque essa criação de órgãos ela não é distinta da administração direta. Existe sim uma relação entre a administração direta e indireta, mas não existe esse vínculo hierárquico, como está dizendo aqui de novo na alternativa. Então só nos sobra a letra A, que é o nosso gabarito. Instituição de pessoas jurídicas de diversas naturezas. Até aqui está ok, porque temos instituições que têm natureza de personalidade jurídica, direito público e direito privado, que não guardam vínculo hierárquico com a administração direta. Exatamente, não existe vínculo hierárquico. O que existe é só uma supervisão finalística. Tranquilo, pessoal? Então aqui foi mais essa parte do edital. Espero que vocês continuem estudando. Aqui eu só estou dando um esqueleto da matéria, acompanhando o edital para vocês terem uma base, mas tem que estudar em casa. A maior parte do trabalho é vocês que vão fazer aí. Muito obrigado e até a próxima aula.